Tem uma luzinha aqui para dar uma... Pode começar, doutora. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui abrindo essa videoconferência, porque aqui com minhas amigas, né? Minhas amigas Beth e Andréia, e meus queridos alunos Camila e Andréa. Bom, o encontro, né? Os eventos com as ligas de pediatria é um dos eventos que são xodós da SOPERJ, né? Porque a gente entende que investir nos futuros pediatras ou naqueles alunos, né, que fazem parte de liga ou fazem parte de alguma pesquisa científica dentro da universidade, isso aí é o futuro da medicina, né? Isso aí são pessoas que, desde a faculdade, desde a universidade, com todas as dificuldades de fazer um curso, né? Muito estudo, prova, perrengue para chegar na faculdade, enfim, são todos os perrengues que a gente passa, né? E ainda sobrar um tempo na sua vida para se dedicar a uma pesquisa, a uma liga, a agregar com os colegas. Isso aí é um esforço imenso. Nós somos de um tempo, né, a Beth e a Andréia, que não existia liga, né, nas faculdades existia sim centro acadêmico, pesquisa, monitoria, tipo pesquisa científica. Eu mesma fui muito tempo do projeto Kellogg's dentro da UFRJ. E eu participei também. Então nós fazíamos, mas as ligas em si não existiam. E eu fico muito feliz de como vocês encontram tempo para fazer isso de uma forma assim tão bonita e levar a pesquisa tão a sério e para trazer aqui. Então, e não é só o currículo, né? Não é só lá na frente, olha, quando eu fiz prova para doutorado, tanto para entrar na Estácio quanto para entrar na UERJ, eu levei tudo aqueles trabalhinhos lá de trás, lá da faculdade, eu botei no meu currículo com o maior orgulho e apresentei e foram submetidos e contaram ponto. Mas não é só isso, né? Isso me dá uma trajetória muito grande até eu chegar aqui como presidente. Então, tudo isso conta, sabe? Assim, somando lá nos tijolinhos, essa pesquisa. Quando eu era aluna, isso faz parte de eu ter chegado aqui, faz parte da minha trajetória e eu tenho muito orgulho. Então, sem mais delongas, só querendo avisar que ao final dessa apresentação, só quem tiver até o final vai concorrer à inscrição. Nós vamos sortear 3 inscrições para o Consoperj, né? E a professora Beth que vai fazer, quer dizer, o Diego vai sortear e a professora Beth vai conduzir essa questão aí, chamar os alunos e para dar o caminho, né? Como vai validar essa inscrição. E eu estou muito feliz, eu tenho certeza que vai ser uma apresentação maravilhosa. Agradeço de novo, Andréia, por estar aqui com a gente. Também é cheia o tempo também, com mil afazeres. Obrigada por estar aqui. E parabéns, meninos. Estou muito orgulhosa de vocês. Betinho, pode continuar. Então, boa noite, gente. Um prazer enorme, mas assim, muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer muito a nossa presidente, que ela sempre dá força. Eu falei com ela assim, Kátia, que a gente trabalha juntas lá na Estácio? Eu disse, Kátia, o que você acha da gente desenvolver um projeto assim, de os alunos apresentarem? Eles têm feito coisas tão bacanas, os alunos apresentam e a gente convida um especialista para discutir. E ela deu uma força e ela, vamos em frente. E então, assim, foi um projeto que a gente abraçou com carinho e com o respaldo da nossa presidente, né? E assim, o que a gente quer, primeiro, dar essa visibilidade para o aluno, para a gente poder enriquecer, discutir, e agradecer imensamente a doutora André pelo convite, por ter aceitado esse convite, que ela vai, com certeza, brilhantar essa nossa discussão, e acho que vai ser um dia de grande proveito para todos nós. Então, eu quero dizer que estou muito, mas muito feliz mesmo. Esse trabalho foi um trabalho feito pelos alunos na disciplina de seminários integrados, lá da Estácio,
foi no seminário 4, que isso é uma coisa, a Kátia falou, uma coisa interessante, esse interesse pela pesquisa, porque quando a gente estudou, não é, a gente tinha que correr atrás disso, né? Aprender o negócio do tapa, como eu costumo falar, né? Porque a gente não tinha isso na nossa grade curricular, né? Tinha essas opções, né, assim, paralelas ao currículo que a gente se jogava para aprender. Mas essa oportunidade de trabalhar a pesquisa científica desde do início da faculdade, eu acho isso muito interessante, muito rico para o aluno, porque não é apenas saber a biomedicina e a saúde coletiva, tem o pilar da pesquisa científica. Olha quanta coisa a gente está conseguindo aprender, né, num momento de pandemia, de tanta dificuldade, por conta, né, dessa dedicação, né, à ciência, né, e a gente está conseguindo sobreviver a uma porção de coisas em função disso, né? Então, é muito importante que o aluno tenha esse entendimento desde cedo, e esse entendimento que eu estava falando com eles aqui, não é fiz um trabalho e guardei, não. Vamos pensar, vamos programar coisas para o futuro a partir dali. Então, tem um universo que se abre para a gente, né? Então, é muito bom a gente poder trabalhar isso com os alunos, e quero, então, agradecer muito à professora Kátia por esse apoio, e eu vou passar a palavra para os alunos, para o André, depois para a Camila, e a doutora Andréia vai, no final, então, ela vai fazer a abordagem, e eu pedi a ela que fosse um papo informal, não precisa ser uma apresentação, mas o conhecimento, assim, a capacidade dela vai nos agregar, com certeza, muito, né? Então, eu vou passar a palavra para eles vão fazer uma apresentação de 15 a 20 minutos, e depois eu vou passar para a doutora Andréia, e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, bem-vindos, meninos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Beth. Bom, gente, boa noite a todos. Esse é um trabalho nosso, como a Beth falou, de 2019, que nós fizemos no 4º período do Seminário Integrado, e eu vou apresentar para vocês agora. O título é O Uso de Cannabis Sativa por Adolescentes do Ensino Médio da Estácio de Sá, João Uchoa, e a Percepção de Seus Riscos. Eu e Camila vamos apresentar, e a nossa orientadora foi a doutora Elizabeth. Pode passar, Camila. Bom, a cannabis sativa é uma planta da família das canabiáceas, que ela pode ser produzida, a droga popularmente conhecida como maconha. Uma pesquisa em 2005 mostrou que a cada 100 brasileiros, cerca de 9 já haviam utilizado a maconha pelo menos uma vez na sua vida. E essa mesma pesquisa mostrou que o percentual de usuários é maior em homens do que em mulheres, e na faixa etária de 18 a 24 anos. A maconha, ela é amplamente utilizada em todo o mundo, tanto para uso medicinal, tanto para uso recreativo, e é considerada a droga mais utilizada em todo o planeta. Bom, como objetivo, nós analisamos o uso da maconha e a percepção dos seus riscos por parte dos adolescentes estudantes de ensino médio da Universidade Estácio de Sá, através de instrumentos de coleta de dados. Bom, como metodologia, nós fizemos um estudo descritivo transversal com revisão de literatura sobre o uso da maconha na adolescência e suas influências na vida adulta. Elaboramos um instrumento de pesquisa com base na revisão de literatura. Elaboramos também um termo de assentimento livre e esclarecido, que, como os alunos eram menores de 18 anos, era importante fazer isso, porque nós precisávamos da assinatura dos pais. E também tivemos um número de aprovação no Comitê de Ética. Usamos como base de dados o Cielo, o PubMed e o Google Acadêmico, num período de corte de 2010 a 2019. Utilizamos também artigos em inglês e português. Nós encontramos 21 artigos. Desses 21, nós pré-selecionamos 11.
e lemos esses 11. Após a leitura completa, selecionamos 9 dentre esses 11 para o desenvolvimento da pesquisa. E como palavra-chave, nós colocamos maconha, adolescentes e cannabis, cannabis sativa, cannabis e pulmão, cannabis e riscos associados. Bom, nós fomos até as salas de aula do ensino médio da Estácio de Sá e explicamos detalhadamente o objetivo da pesquisa para todos os 90 alunos. Eles se encontravam na faixa etária de 15 a 18 anos. Nós distribuímos 90 termos de assentimento, enfatizando a importância da participação de cada um e precisávamos da evolução deles com a assinatura dos pais na diretoria. Apenas 37 puderam participar da pesquisa, porque só esses 37 retornaram com a assinatura dos pais. Assim, a amostra correspondeu a 41% do público-alvo. Mas, na verdade, a nossa intenção era contar com os 90 alunos. Mas, simultaneamente à pesquisa, a escola acabou. Então, diante dessa comoção, os alunos ficaram com problemas para entregar a assinatura dos pais. Aqui o nosso termo de assentimento, livre e esclarecido. Como eu expliquei para vocês, era importante a gente fazer um termo assim, porque os alunos tinham, na maioria, eram menores de 18 anos e a gente precisava da assinatura dos pais deles. Bom, como justificativa, o uso da maconha antes dos 16 anos, ela está associada a efeitos adversos, quanto de saúde e tanto na vida social. O uso precoce está altamente ligado a problemas no desenvolvimento neuropsicomotor, visto que o cérebro está em desenvolvimento até mais ou menos 25 anos. Então, deve-se enfatizar que quanto mais tarde for iniciado o uso, menores vão ser os riscos. Diante disso, então, é de extrema importância a percepção dos riscos por parte dessa população para que hajam ações de prevenção e promoção de saúde, para que esses riscos sejam minimizados. Vou falar um pouquinho do nosso questionário para vocês. Nós optamos por montar um questionário para nós tentarmos exercitar essa nossa habilidade. A gente começou com: você fuma ou já fumou algum cigarro alguma vez? Nós começamos por essa pergunta porque na literatura se faz muito presente essa associação entre tabaco e maconha. Então a gente achou importante começar por ela. Se sim, com que idade fumou pela primeira vez? Você fuma ou já fumou maconha? Você já consumiu maconha como em brigadeiros, bolos e brownies? Essa pergunta também é muito importante porque muitos desses adolescentes têm como porta de entrada esses produtos. Se sim, com que idade consumiu pela primeira vez? Que a gente queria saber se o uso era... Quão precoce era esse uso? Com que frequência você usou a maconha? E, na sua opinião, fumar maconha pode trazer benefícios à saúde? Aquela ideia de saber usar maconha e o canabidiol, as pessoas às vezes têm essa confusão na cabeça, né? A maconha medicinal, entre aspas. Pode passar. Em sua opinião, fumar maconha pode trazer riscos à saúde? A gente queria saber a percepção deles sobre essa pergunta. E o que você acha sobre seus pais responsáveis, o que eles pensam sobre o uso da maconha? Porque muitos deles mal sabem que o filho faz esse uso. Você acha que o uso da maconha causa alguma dependência? Se sim, qual? Você acha que os adolescentes que usam maconha, mesmo que somente em algumas ocasiões, podem se tornar dependentes? E qual o motivo que você acha que leva uma pessoa a usar maconha? E até que idade você acredita que seu cérebro para de se desenvolver? Essa é uma pergunta que a Camila também vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre os resultados que a gente obteve nessa pesquisa. Primeiro, os dados sociodemográficos da nossa amostra. Como o André já disse, foi uma amostra relativamente pequena, devido ao problema na escola, em que 59% eram homens e 41% eram mulheres, que correspondiam das idades entre 15 e 18 anos, sendo 19% com 15 anos, 41% com 16 anos, 24% com 17 e 16% com 18 anos. Sobre o uso de cigarro.
19% deles eram homens que já haviam feito o uso do cigarro, contra 25% de mulheres que já haviam fumado cigarro. E quando questionados em relação à idade em que fizeram uso pela primeira vez, nenhum deles responderam que foi com menos de 10 anos, mas a maioria, 63%, disse que fez o uso pela primeira vez entre 10 e 15 anos. 31% de 16 a 17 anos e 6% com 18 anos ou mais. O uso da maconha nós dividimos na forma inalada e na forma ingerida, junto com outros alimentos. 11% eram homens que já haviam fumado a maconha, 19% eram mulheres que já haviam utilizado da forma inalada. 8% eram homens que já haviam consumido em algum tipo de alimento e 20% eram mulheres. As pesquisas têm mostrado para a gente que a maioria das pessoas que utilizam a maconha são do sexo masculino e com idades muito, muito jovens. Nessa pesquisa que a gente realizou, a gente acabou encontrando que há uma prevalência maior no sexo feminino, mas a gente não pode chegar a conclusões absolutas pelo fato da amostra ter sido insatisfatória, muito pequena. A respeito da frequência do uso da maconha, 54% responderam que eles fazem uso somente de formas esporádicas, em algumas ocasiões. 15% faz o uso por volta de uma vez na semana e 31% faz o uso mais de uma vez na semana, o que indica que é muita gente que faz o uso de maneira rotineira. Em relação à idade que eles utilizaram pela primeira vez, a grande maioria, 69%, fez o uso pela primeira vez entre 10 e 15 anos, bem cedo. E 31% fez o uso entre 16 e 17 anos. Eles foram questionados também sobre o que eles acreditam ser a opinião dos pais deles em relação ao uso da maconha. 73% acreditam que os pais acham ser algo perigoso, 11% acham que os pais acham super normal e 16% não souberam responder. Eles também foram questionados sobre a percepção deles, tanto em relação aos benefícios quanto em relação aos riscos. Em relação aos benefícios, 30% deles acreditam que o uso da maconha possa trazer benefícios. 24% acreditam que não traga nenhum tipo de benefício à saúde e 46% não souberam responder. Dentre as pessoas que acreditam que o uso da maconha possa trazer algum benefício à saúde, os mais ditos entre eles foram para pessoas com transtornos psicológicos, como o alívio do estresse e como forma medicinal. O que muitas pessoas acreditam que a maconha é utilizada como uma forma medicinal. Muitos não sabem que o que é utilizado é o canabidiol e que ele não tem os mesmos efeitos deletérios e psicoativos que o THC tem, que também está incluso na maconha, na planta. Em relação aos riscos, 70% deles acreditam que a maconha traz riscos à saúde, 6% acreditam que não traga nenhum tipo de risco e 24% não souberam responder. Dentre essa maioria que acredita sim que a maconha possa trazer riscos, os mais ditos entre eles foram problemas mentais, problemas pulmonares, vício e câncer. Eles também foram questionados sobre a percepção deles em relação até que idade o cérebro se desenvolve. A maioria disse, 68%, que o cérebro para de desenvolver aos 21 anos, 19% acredita que seja com 18 anos e 13% com 25 anos. O intuito da gente ter feito essa pergunta era para saber mais sobre o que eles acreditam mesmo. Os estudos têm mostrado para a gente que, por mais que quase a grande parte do cérebro já esteja completamente formado aos 21 anos, ainda tem uma pequena parte que continua seu desenvolvimento até os 25 anos. E essa parte está relacionada com a empatia,
com controle emocional. E sobre a dependência, nós separamos em se eles acreditam que o uso da maconha possa causar dependência quando usado de forma rotineira. 57% acredita que sim, pode causar dependência. 16% acredita que não possa causar nenhum tipo de dependência. E quando foram perguntados sobre essa dependência relacionada ao uso esporádico da droga, em algumas ocasiões, 51% ainda acredita que pode causar, sim, dependência, contra 30% que acreditam que não causa dependência. A percepção deles sobre o que eles acreditam que seria o motivo que leva uma pessoa a usar a maconha. 33% disseram que o principal motivo seria a curiosidade, 23% o estresse, 22% disseram ser por influência de amigos, 14% por convívio familiar ou por ter parentes que fazem uso da droga, e 6% disseram por outros motivos. Dentre esses outros motivos, foram ditos como um método de socialização e como um escape da depressão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os danos que o uso da maconha de forma precoce pode trazer para o ser humano. Em relação aos danos neurológicos, eu vou usar como referência esse trabalho da GOB, que foi um dos trabalhos pioneiros que começou a fazer uma relação entre o uso da maconha e os danos à saúde mental, causando ansiedade, depressão, e os danos neurológicos. Em relação aos danos neurológicos, o principal o uso da maconha afeta a memória, a atenção, a percepção do tempo, o controle inibitório e as funções executivas. Em relação aos danos psíquicos, já foi visto em vários estudos que a alta prevalência, né, do uso da droga nos adolescentes, da maconha, ela tem aumentado também a chance dele desenvolver depressão, tentativas de suicídio, doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, além de também estar envolvido com vício em outras substâncias. A maconha ela também é comprovada que altera o humor, a percepção e a imagem, e que ela, se usada em efeitos elevados, pode provocar ansiedade e desencadear um quadro psicótico, com alucinação, paranoia e até mesmo potencializar os efeitos do álcool. Algo que tem sido debatido bastante em relação ao THC é que, quando ele é usado de forma sozinha, quando a pessoa utiliza sozinha, ela tem um efeito inibitório, ele induz uma depressão, um relaxamento, uma sonolência, mas já foi observado que quando a maconha ela é utilizada em grupo, ela pode despertar uma sensação de euforia. Os danos físicos. Os jovens que fazem uso ativo da maconha, eles têm o dobro do risco da ocorrência da síndrome do coração partido, além de poder desenvolver sintomas e doenças como a tosse crônica, secreções, dispneia, tuberculose, doença do legionário, aspergilose, DPOC, pneumotórax e câncer do pulmão. A via aérea de maior calibre é a via mais acometida pelo uso da maconha de forma inalada, fumando, que causa uma inflamação e um edema da mucosa traqueobrônquica, que pode, até em alguns casos, desencadear um quadro de asma. E o consumo também, muitos estudos nos mostraram que o consumo da maconha ele está muito relacionado ao consumo do tabaco. Por mais que elas sejam substâncias diferentes e que elas tenham ações independentes, quando elas são usadas de maneira conjunta, elas podem ter um efeito sinérgico, o que acaba agravando os potenciais prejuízos causados pelas duas drogas. E como conclusão do nosso trabalho, que é muito importante a percepção dos riscos para poder promover e fazer uma prevenção melhor em saúde, e que, por mais que muitos acreditem, o uso da cannabis não é inofensivo
E quanto mais precoce é o início desse uso, maior são os riscos e os danos estruturais à saúde da pessoa. Também é muito importante a gente fazer uma sensibilização dos adolescentes e dos seus responsáveis sobre os potenciais riscos do uso da droga. A gente também pode concluir que os adolescentes, os alunos do ensino médio da Estácio de Sá, eles estavam sabendo sobre os possíveis riscos do uso da droga, mas que eles não estavam totalmente, adequadamente informados sobre como esse risco afetaria a vida deles e como pode afetar o progresso humanitário. E, por fim, é de extrema importância construirmos ações de saúde junto com esses adolescentes de uma forma acolhedora e continuada, a fim de evitar maiores sequelas ou danos irreversíveis à população. Como já foi dito, a gente tinha a pretensão de, depois que a gente concluísse esse trabalho, de levar os resultados para os alunos da escola verem, explicar para eles melhor o que foi encontrado, explicar sobre os riscos, só que, infelizmente, como a escola fechou, a gente não conseguiu fazer isso. E essas são as nossas referências. Muito bem, parabéns, André, parabéns, Camila, parabéns a todos que construíram esse trabalho. Foi muito gratificante trabalhar com vocês, um grupo muito interessado, muito participativo, né, com muita intenção do saber, né? Então, eu gostaria de dar esse depoimento aqui. Camila apresentou muito bem, André também. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de citar que realmente foi difícil, foi um período muito difícil, porque no meio dessa pesquisa houve o cancelamento da escola, né? Subitamente, de uma hora para outra, todos foram transferidos para uma outra escola. A diretora da escola perdeu um familiar, acho que a mãe, e aí foi uma comoção total e a gente não conseguiu chegar no número que a gente queria. E também, nós não fizemos uso de um questionário validado na literatura intencionalmente para que eles exercitassem. A gente até demorou, não foi, a construir esse questionário para que eles exercitassem essa capacidade de o que eu vou pesquisar, o que eu quero e tal, e eu acho que foi bastante produtivo para vocês nesse sentido, né? E estamos aqui com uma presença nobre, que é da doutora Andréia, nossa presidente do Departamento de Neurologia, que vai com certeza nos informar muitas coisas importantes, vai nos ensinar muito, vamos ouvi-la com muito carinho. E depois das colocações dela, a gente então abre para perguntas. Tá bom? Andréia, a palavra é sua. Muito obrigada, viu? Bom, gente, boa noite, né? Agradecer a Beth o convite, né, aos meninos da Liga, parabenizá-los, né, pela apresentação e pelo trabalho, né? A gente sabe que fazer trabalho dá trabalho, né? E a amostra, realmente, assim, a amostra acabou ficando um pouco prejudicada em número, mas não invalida o trabalho de forma alguma, né? Então, assim, na realidade, eu vou comentar um pouco, né, sobre essa questão da maconha na adolescência. E, assim, como neurologista, né, na realidade, a minha experiência maior, óbvio que a gente atende crianças e adolescentes usuários de maconha, né, isso acontece. Mas, assim, a minha maior experiência é realmente com o uso da maconha, entre aspas, né, medicinal, tá? Mas o que acontece é que as pessoas, né, isso foi citado no trabalho, isso é uma realidade, as pessoas, elas fazem muita confusão entre essa questão da maconha medicinal e da maconha recreativa, né? E eu acho que, assim,
como essa coisa da maconha medicinal está cada vez mais divulgado, eu imagino que no imaginário, né, popular, que as pessoas pensem que, não, se isso é utilizado como remédio, que mal tem em eu fumar a maconha, né? Ou eu ingerir num bolinho, alguma coisa, uma vez que isso também é um remédio. Bom, acho que aí está a nossa primeira grande questão. A gente tem a maconha, planta da maconha, né? Quer dizer, a planta maconha. Essa planta, ela tem vários compostos nessa planta. Os dois principais compostos são o THC e o canabidiol. O que a gente usa na prática médica, com algum respaldo para algumas situações, é o canabidiol, tá? A gente não costuma utilizar o THC. E na infância, a gente não THC nunca, tá? Então, todas as substâncias que a gente usa na infância e na adolescência, para uso medicinal, a gente usa canabidiol. E dentre o canabidiol, existe o canabidiol que a gente chama assim, canabidiol THC free. Então, eu tenho que ter certeza que naquele composto que eu estou dando para o paciente, eu não tenho THC. Por quê? Porque o THC, ele é a substância psicoativa. O canabidiol, ele não é psicoativo. Então, quem te dá a onda, né, da droga é o THC. É o efeito do THC nos receptores canabinoides. A gente tem muito receptor canabinoide no nosso organismo, né? Esses receptores são divididos em CB1 e CB2. E o THC, ele atua muito mais no CB1, que é exatamente onde eu tenho muita expressão desses receptores no sistema nervoso, tá? Então, assim, ao contrário do que as pessoas, do que muita gente pensa, quando eu falo em maconha medicinal, né, eu não estou falando em maconha, eu estou falando em canabidiol, tá? Então, isso é o que a gente pode efetivamente usar, o que a gente tem liberação para uso em algumas situações, né? Isso tudo bem, não tem problema nenhum. Tanto que o grau, né, de THC permitido nessas substâncias, ou THC free, nenhum THC, ou até 0,3% de canabidiol. Uma maconha plantada, tá? Ela tem em torno de 4% de THC, tá? Essa maconha é considerada uma maconha normal, tá? Só que a gente tem ainda a super maconha, né? A super maconha é o skunk, que é a planta, é uma planta fêmea, né, de maconha, e ela tem um alto teor de THC, ela tem 15% de THC e nada de CBD, nada, tá? Gente, se eu considerar que o meu THC é o alucinógeno, que o meu THC ele não é medicinal, que ele causa, sim, um monte de problemas e, principalmente, que ele é extremamente ansiogênico. Eu tenho uma situação bastante grave quando eu uso esse skunk, que é essa super maconha. E eu tenho ainda, que muitos adolescentes fazendo uso, o haxixe. O haxixe é a resina da maconha, 30% de THC, tá? E, além disso, a gente tem a situação da maconha sintética, né, do canabinoide sintético. Esse canabinoide sintético, ele pode chegar até 600 vezes a concentração de THC dessa maconha de 4%. Tá? Isso é tão grave a ponto de você ter risco de morte súbita com o uso de alguns dessas balinhas, né, de maconha com alta concentração de THC. Tá? Ou seja, isso não é tão simples assim, né? Quando as pessoas falam assim, eu vou usar o canabidiol
e o canabidiol, se o canabidiol é tranquilo, a maconha também é tranquilo. Não, não é, tá? Não é. Então, esse é o nosso primeiro problema, né? Eu não sei se vocês querem que eu fale tudo, ou porque tem gente com a mãozinha levantada, e se a gente vai perguntar no final, você prefere assim, Beth? Ou vocês preferem que vão me interrompendo? Você é que decide aí. O que você... Eu acho que, assim, se alguém quiser interromper, não tem problema não, né? Porque... Vai ficar não sei, pode ser que eu fale de outra coisa e que depois passe, né? É porque tem o Kleber com a mãozinha levantada. Não sei, ver o que você acha melhor, tá? Você, se não é problema, eu acho que seria interessante a gente fazer uma discussão mesmo, um bate-papo, né? Sim, bate-papo, né? O Kleber, fica à vontade, pode perguntar. Eu não tenho nenhuma pergunta aqui. Só se... não, é porque ele levantou a mão. Acho que foi sem querer que ele levantou. Deve ter sido, Mas façam perguntas, gente. Aproveitem, doutora Andréia, aqui. Perguntem, tirem suas dúvidas. Tá. Então, continuando, né? A gente está falando de uma situação onde a gente usa uma substância que é alucinógena, tá? E a gente está falando de uma substância que ela, na realidade, ela atua nos nossos receptores canabinoides, e os nossos receptores canabinoides, eles são receptores que fazem a nossa modulação sináptica, tá? Então, assim, essa modulação sináptica, ela acaba causando uma inibição da sinapse. E aí, o que acontece? Se eu começo a ter isso de forma abundante, eu começo a frear tanto essa sinapse que essas sinapses acabam deixando de acontecer, tá? Então, eu acabo, entre aspas, matando essa sinapse. E eu tenho que pensar que eu estou falando de um indivíduo que ele está numa época de reprogramação sináptica, né? Então, foi aquilo que vocês falaram. Até quando esse cérebro está em evolução, né? Está em desenvolvimento? Então, o que a gente sabe que está acontecendo a nível cerebral na adolescência? A gente sabe que o processo de mielinização cerebral, né, o que vai dar velocidade ao nosso estímulo nervoso, ele acontece de trás para frente. Então, ele começa no lobo occipital e ele vai terminar no meu lobo pré-frontal. E é exatamente no meu lobo pré-frontal que eu vou ter as estruturas que estão relacionadas com controle de emoção, relacionadas com o meu pensamento, relacionadas com a minha capacidade de tomar uma decisão, com a minha capacidade de medir uma consequência daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo, de planejar uma ação, né, de me organizar. Então, isso tudo está terminando de ser mielinizado no final da adolescência, né? E a gente sabe que esse final está cada vez um pouquinho mais para frente, né? Então, assim, quando você tem um menino de 10 a 15 anos usando maconha, freando sinapse num momento em que ele não pode frear a sinapse. E ainda tem uma outra questão. O adolescente, né, quando a gente entra na adolescência, o adolescente ele tem uma poda neural, ele realmente tem um corte de sinapses. E aí, esse corte, ele acontece muito nessa região de controle inibitório, né? E da sensação de prazer, né? Então, o adolescente, ele perde, por exemplo, cerca de 30% dos seus neurônios, né, de dopamina do núcleo accumbens, que é a principal localização do prazer, né, do centro do prazer. E aí, o que acontece? Se eu uso uma droga, né, uma substância, que eu estou tendo aquela poda naquele momento, mas eu uso aquela substância que realmente aquilo vai me dar prazer, né, porque naquele momento que eu estou usando, vai me dar o prazer. Mas eu começo a ter uma perda neuronal maior do que eu teria fisiologicamente. Eu começo a cortar sinapses que eu não cortaria antes, tá? Então, assim,
E isso, gente, é irreversível. O que eu perdi, né? O que eu perdi, eu não ganho mais, né? Então, assim, na realidade, a gente tem o uso de uma substância numa fase que eu deveria estar ganhando sinapse, numa fase que eu deveria estar melhorando as minhas sinapses e que eu estou perdendo sinapses, né? E isso é que vai me gerar, por exemplo, os efeitos cognitivos da maconha no cérebro, né? Como vocês falaram, a maconha ela tem sim muitos efeitos sobre a memória, sobre o aprendizado, né? Então, assim, com certeza, são situações que vão gerar repercussões para esse indivíduo. E o que a gente sabe é que quanto mais precoce esse uso, né? E aí algumas pessoas colocam idades como ponto de corte, e a maioria dos trabalhos mostram idades abaixo de 17 anos. Mas se vocês forem ver no trabalho de vocês, quem usou, 69% das pessoas que usaram entre 10 e 15 anos. Ou seja, é uma fase realmente muito precoce. Então, o efeito cognitivo, ele é inegável, ele vai acontecer, tá? E uma outra coisa que a gente viu, e isso foi muito questionado, na realidade ninguém conseguiu fechar muito isso, foi inclusive a perda de pontos de QI, né? Diz que adolescentes que usam maconha, eles perdem entre 5 e 8 pontos nos testes de QI. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Se perder 5 pontos num teste de QI, para um brasileiro que já tem 1000 problemas, diga. Não, é sério isso é muito sério, né? É muito sério, né? Na realidade, esse trabalho tem muito questionamento, tá? Esse trabalho do QI tem muito questionamento, né? Se aquilo ali, se esse corte, né? Se realmente são 5, são 8 pontos, se realmente corta em ponto, né? Mas o que a gente sabe se eu estou tendo reprogramação sináptica, se eu estou tendo danos a essa região pré-frontal, com certeza estou tendo danos à memória, ao aprendizado formal, à minha capacidade de planejamento, à minha capacidade de organização, e são situações extremamente importantes para o aprendizado, tá? E esse é um dos problemas, né? Quer dizer, então, a questão dos efeitos cognitivos do uso da maconha, especialmente, assim, em idade muito precoce, tá? Mas a gente tem uma outra situação, e que é uma situação que eu acho tão grave quanto essa, né? Talvez até mais grave, que é a questão dos distúrbios psiquiátricos e maconha, tá? Isso a gente também não tem uma questão totalmente fechada. Muitas pessoas acham que é assim, olha, maconha na adolescência pode gerar esquizofrenia. Ok. As pessoas dizem assim, não, mas só vai gerar esquizofrenia se eu já tiver uma história familiar para essa esquizofrenia. Alguns autores não acreditam nisso. Alguns autores acreditam que a maconha pode ser a causa dessa doença psiquiátrica, tá? Então, assim, tem gente que acha que a maconha foi só um start, né? Era uma coisa que ele já vinha com aquilo, e aí a maconha desencadeou, mas tem muitos trabalhos mostrando que a maconha pode ser, sim, a causa disso começar, e sem ter nenhuma história familiar de esquizofrenia. Isso quando a gente fala em esquizofrenia, mas a gente tem uma série de outras situações psiquiátricas onde a maconha está envolvida. E aí a gente tem uma coisa que a gente já vê no adolescente, que é o que a gente chama de síndrome amotivacional. Tá? Então, adolescentes que são expostos precocemente à maconha, eles têm menos motivação, menos iniciativa e menos perseverança naquilo que eles estão fazendo. É o que a gente chama vulgarmente de o lesado, né? Exatamente isso.
né? E então, assim, eu acho que isso é bastante grave, né? Quer dizer, fica realmente, desculpe o termo, né? Lesado, né? Assim, e outras questões que a gente não vê, que a gente vê danos subclínicos do ponto de vista psiquiátrico, né? Então, às vezes, a gente não tem aquele quadro típico de esquizofrenia, porque isso realmente não é o que a gente mais vê. Mas essa síndrome amotivacional a gente vê muito, ansiedade e depressão, porque lembrar que o canabidiol, ele é ansiolítico, mas o THC, ele é ansiogênico, né? Então, assim, é bastante complicado isso, né? Então, assim, não é, essa história de que, assim, eu fumo um baseado para ficar zen... Não é bem assim. Não é bem assim. Assim, não é bem assim, especialmente no adolescente, porque o adolescente ele está tendo toda a reprogramação dessa parte de controle de emoção. Então, assim, essa história, você pode até ficar zen naquele momento, mas a longo prazo você está matando as suas sinapses, que você pode ficar zen por outro motivo, entendeu? Então, isso é bastante complicado. Então, assim, você pode não ter esquizofrenia, não ser a esquizofrenia, mas você pode ter transtorno esquizotípico com ideia paranoide, paranoia, alucinação, ansiedade, depressão, aumento e não é ideação suicida, é tentativa de suicídio, tá? Isso é um problema extremamente grave, né, para os adolescentes atualmente. E ainda tem uma outra questão, né, que é a questão de pacientes que já têm alguma coisa do ponto de vista de transtorno mental, por exemplo, o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, porque a gente sabe que crianças com TDAH, especialmente aquelas que têm comorbidade com transtorno positivo desafiador, essas crianças, elas têm uma chance maior do que a população em geral de se envolver com drogas. E aí, o que acontece? Se eu já tenho um indivíduo que tem um córtex pré-frontal, né, algumas áreas do pré-frontal que estão acometidas, você imagina esse adolescente com TDAH usando maconha. Como isso potencializa as minhas questões, né? Então, assim, isso hoje em dia, a maconha no adolescente, ela é considerada um problema de saúde pública, né? E, assim, ela deveria ser encarada como tal. Então, por isso que quando vocês fecham o trabalho, vocês concluem o trabalho falando da promoção de saúde na adolescência e de campanhas que você possa fazer porque, assim, a maioria das pessoas não sabem disso. Não sabe. Não sabem, né? Isso não é falado em canto nenhum, né? Não é falado em canto nenhum. Ninguém vai lá conversar com um adolescente. As pessoas dizem assim, não usa maconha. Tá bom, mas por que não usa maconha, né? Assim, não usa maconha porque vai se viciar. Hoje em dia é pouco você falar isso. Não é uma questão só do vício, né? Existe muito um vício psicológico, né? Uma dependência psicológica. Mas, assim, existe eu acho que quando você diz assim para ele, olha, você vai perder inteligência, você vai perder um monte de capacidades, né? Você pode ficar doente do ponto de vista psiquiátrico, né? Eu acho que isso talvez tenha alguma repercussão para o menino não fazer isso, né? Mas, assim, quando a gente só diz, não use, ponto, acabou, isso não resolve, né? Então, assim, essa promoção é importante, né? E uma última coisa, né? Permanentemente, né? Permanentemente, né? Tipo assim, uma educação continuada, né? Nesse sentido, né? Uma campanha, alguma coisa que se pudesse falar mais disso, porque ninguém fala, né? E aí eu estava vendo um trabalho, se eu não me engano, era do Canadá, eu não sei porque eu li um do Canadá e um da Islândia, já não lembro mais de qual dos dois que era, em que eles fizeram uma pesquisa com adolescentes, e aí, assim, eram muitos adolescentes, mais de 1.000 adolescentes, e eles perguntaram, né, assim, você usa maconha ou você não usa maconha? E entre aqueles que não usavam a maconha, ou que nunca tinham usado, ou que nunca tinham experimentado, eles perguntaram assim, por que você nunca usou?
E aí, quando a resposta do porquê você nunca usou, as duas principais respostas, porque meus pais me explicaram que eu não deveria utilizar. A gente está falando de um país de primeiro mundo, né, gente? É assim, era um trabalho que não era no Brasil, né? Porque eu tenho uma relação familiar boa, onde os meus pais já me explicaram que eu não deveria usar e o porquê. Essa é a primeira grande pergunta. E a segunda pergunta é a sensação de perigo, né? Então, assim, que aquilo ali realmente seria uma coisa perigosa para ele usar. Então, assim, quem não usou, né? Quem não usou porque realmente eu tinha medo, porque achava perigoso, ou porque já tinha alguma informação do que aquilo ali seria capaz de fazer com ele, né? Então, assim, eu acho que, de novo, quando a gente lê isso, a gente volta para a questão da promoção em saúde, né? E, assim, o quanto isso é importante. E, especialmente, não fazer confusão entre canabidiol, que aí, se alguém quiser conversar um pouquinho sobre isso, estou à disposição, e maconha fumada, né? E, assim, o pior, né, gente, que, assim, eu não sei, né? Na faculdade, o pessoal, a maconha fumada já é o de menos, né? O negócio é a maconha sintética, né? E essa maconha sintética, proporção mínima de 60% de THC. Exatamente, era isso que eu ia pedir a você para falar, porque eu li sobre isso, que assim, aquela maconha dos anos, posso interromper aqui um pouquinho? Pode, à vontade. Aquela maconha dos anos 70, né, do Woodstock, não existe mais. Não existe mais, não existe mais. Aumentando, assim como a indústria encontrou uma solução para o vício do tabagismo, né? Quando as pessoas usam narguilé, usam cigarro eletrônico, usam Juul, todos esses mecanismos, tem muito mais nicotina, porque é feito para viciar. E com a maconha não foi diferente, né? Eles foram aumentando, porque o que vicia é o THC, é o que dá barato, não é o canabidiol. Né? Então, o canabidiol continua mesmo, não é isso? Pelo que eu li, ao longo do tempo continua mesmo, e o THC subindo. E o que eu acho assim, é fundamental que a gente sensibilize os pais, porque tem muito pai que acha, que usa normalmente, que acha que maconha é uma coisa, né, sem risco. E eu acho que a gente tem um trabalho muito grande enquanto pediatra, né, de fazer essa permanentemente no consultório, no ambulatório, né, fazer essa educação mesmo, né? Essa promoção, né? Promoção da saúde, né? Promoção da saúde, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença aí do THC e do canabidiol. A gente está vivendo hoje, eu tenho duas perguntas. Uma é sobre o canabidiol em si, quer dizer, você falasse um pouquinho quando a gente usa e desse acesso, como é esse acesso, porque o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, crianças com epilepsia refratária que os pais, por não terem acesso, e aí a gente também tem que compreender que é uma tentativa desesperada da mãe, do pai, para resolver isso, né? E aí planta maconha em casa. E no que planta maconha está dando THC. Como é que é isso em relação a essa liberação? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do canabidiol, dos trâmites para se conseguir. E também depois você falasse um pouco que hoje, por exemplo, a maconha foi liberada lá nos Estados Unidos. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Tá, joia. Bom, a primeira questão do canabidiol medicinal, né? O que a gente usa na medicina. Em pediatria, tá? Em adultos tem algumas indicações e tem múltiplos usos, né? Em pediatria, o que a gente efetivamente tem liberado para canabidiol? Epilepsia refratária, tá? Então, assim, se eu hoje quiser medicar alguém com canabidiol, criança, eu tenho que pedir, eu tenho que fazer um laudo médico para a Anvisa, e a Anvisa vai liberar ou não a essa família a importação do canabidiol
industrial, né? Quer dizer, então, o que a gente tem? Esse canabidiol importado, a gente tem milhares de canabidiol no mercado, né? Assim, é um boom de canabidiol, é uma quantidade de representantes de canabidiol, uma coisa assim, fora do comum a quantidade de canabidiol que a gente tem hoje. Mas o que a gente faz? A gente faz esse laudo com epilepsia refratária, né? Então, entenda, epilepsia refratária ao tratamento clínico é aquela epilepsia que eu já usei 3 ou mais medicações, né? E em dose plena e certa, corretamente, e ainda assim essa criança continua fazendo crise convulsiva. Então, essa é a epilepsia refratária, tá? E aí eu peço, e a importadora faz esse trâmite, na realidade, e vem para mim um canabidiol industrializado, que a gente usa THC free, né? Ou seja, sem THC, ou no máximo 0,3% de THC. E a gente compra de indústrias, né, de locais, que a gente sabe que esse canabidiol é confiável, né? Que se eu mandar estudar aquele canabidiol, eu vou ter ali canabidiol puro, sem THC, tá? Porque o THC a gente não usa em criança. Porque como é que a gente vai usar numa criança pequena THC, se eu falei todos esses efeitos que a gente tem aí? Eu não posso usar THC em criança, tá? Então, isso é o que a gente tem permitido. Bom, existe a questão do autismo. A questão do autismo, assim, as pessoas acham que canabidiol vai fazer milagre em autismo. Não vai fazer milagre em autismo. A gente até usa, ainda off-label, tá? Ainda off-label, para comportamento em autismo. Eu não acredito que tenha ninguém, né, assim, ninguém que faça isso de forma séria, usando como primeira opção canabidiol em autismo, né? A gente usa, mas usa também numa situação em que eu já usei outras coisas e que aquilo ali não melhorou, e na realidade não é para tratar o autismo, é para tratar um sintoma, que é a irritabilidade, que é a agressividade, né? Então, assim, quando eu estou tratando, eu não estou tratando o autismo em si, eu estou tratando um sintoma. A gente pode pedir para tratar autismo pela Anvisa, eles liberam, tá? Para transtorno do espectro autista, mas a gente não tem artigos assim ainda que realmente consolidem isso, tá? Então a gente ainda está muito no autismo, a gente ainda está bastante off-label. Na epilepsia, embora ele seja para epilepsia refratária, o que a gente tem evidência científica, né, em termos de epilepsia refratária? Em 3 grandes síndromes epiléticas, na realidade 2 grandes síndromes epiléticas da infância e uma outra doença genética. A síndrome de Dravet, né, e a síndrome de Lennox-Gastaut, que são síndromes epiléticas da infância e bastante graves, né? Então, assim, que a refratariedade da síndrome, né, da epilepsia, ela te permite o uso do canabidiol. E a outra doença que foi aprovada recentemente, foi a última a ser aprovada, uma doença geneticamente determinada, que é a esclerose tuberosa, né, que cursa com uma epilepsia de difícil controle. Então, assim, essas 3, a gente tem artigos que suportam essa prescrição, né, evidência científica robusta disso, mas nas demais epilepsias refratárias a gente também usa. E no autismo a gente está começando a usar. Fora isso, usar off-label e para sintomático. E fora isso, a gente tem a espasticidade de paralisia cerebral, também com alguma evidência, né? E assim, essas são as indicações formais, tá? E veja só, uma coisa que a gente sempre vê muito, né? Por exemplo, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe que a menina tem uma paralisia cerebral, uma forma hemiparética, né? Então, a menina tranquila, bem, tem uma epilepsia controladíssima, usa uma medicação só usou essa medicação a vida inteira e tem epilepsia controlada. E ela me mandou uma mensagem que ela queria usar canabidiol na filha. Olha, sua filha não tem nenhuma indicação de canabidiol. Ah, não, porque eu li que pode melhorar a paralisia cerebral. Não pode melhorar a paralisia cerebral, né? Então, assim, hoje todo mundo quer usar canabidiol.
todo mundo, as pessoas já entram no consultório e dizem assim, doutora, vai ter que medicar, mas não pode ser com canabidiol? Assim, não pode ser com canabidiol. O que as pessoas acham, porque, assim, como essa história do que é natural, né? Assim, o canabidiol é natural, né? Então, assim, eu quero usar o canabidiol, eu prefiro usar o canabidiol do que usar uma medicação anticrise, outra qualquer. E, assim, esse natural, não é porque ele é natural que ele não tem efeito colateral. Ele é hepatotóxico, ele interfere com outras medicações. Na realidade, ele é uma outra medicação como outra qualquer, entendeu? É porque até na nossa legislação, ele não é uma medicação. Acho que ele está incluído como um fitoterápico. Então, assim, isso é muito complicado, né? Todo mundo acha que é muito tranquilo usar canabidiol. E não é bem assim, né? Primeiro, tem indicação, eu tenho que usar dentro da indicação, eu tenho que usar um canabidiol de qualidade, tá? Então, isso é um outro problema que a gente tem no Brasil, porque hoje, por exemplo, se eu quiser prescrever um canabidiol para o meu paciente de qualidade, né, que eu sei o que tem dentro daquele frasco, eu tenho essa possibilidade no Brasil sem importação. A gente tem um laboratório, eu vou falar, não acho que não tem problema falar o laboratório, porque só tem um, e que tem um grande estudo na USP, que é o Prat Dona Duzi. Eles têm um canabidiol no Brasil com venda aberta na farmácia, por meio de receituário azul, né? Você faz o receituário azul e o paciente vai lá e compra essa medicação. Um frasquinho de 30 ml custa em torno de R$2.000. 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 Qualquer médico pode prescrever, né? Qualquer médico pode prescrever. Não, qualquer médico pode prescrever receituário azul, né? É liberado para qualquer médico prescrever, tá? Assim como para pedir o uso para a Anvisa, também qualquer médico pode prescrever. O que acontece é o seguinte, tem muita gente, como é uma medicação cara, tem muita gente que entra com isso via judicial, né? Para o município pagar ou para o convênio pagar. Aí, nesse caso, não vai, eles só vai conseguir com um médico especialista. Mas para você comprar, qualquer médico, desde que você faça a receita, nenhum problema. Entendi. E aí, o que a gente tem? Quer dizer, hoje, o que a gente tem no Brasil? A gente tem a gente tem a possibilidade de importar via importadora com autorização da Anvisa, e a gente tem os óleos produzidos no Brasil por algumas associações. Isso, eu ia fazer essa pergunta agora. Pois é. Qual é o problema do óleo? E qual é o problema de você plantar em casa e dar para o seu filho? Como é que você vai ter certeza absoluta que você está dando um óleo ou que você está dando alguma coisa que não tenha THC? Entendeu? Assim, isso não tem como ter certeza. Não tem, né? E assim, eu lembro de um congresso que eu fui de canabidiol em que tinha uma farmacêutica de uma farmácia de dentro da UFRJ, onde eles falaram que eles tinham pego um óleo desse que dizia que tinha X% de THC, que dentro daquele frasco só tinha THC. Canabidiol, nada. Nada de canabidiol. Entendeu? Então, assim, isso é uma situação, por exemplo, a gente está vivendo um problema muito grave, porque os pais querem prescrever, os pais querem dar, tá? Eles querem dar. E aí eles querem que você prescreva esse óleo. Eu não tenho coragem, entendeu? Eu falo, olha, eu explico, né? Eu falei, olha, o senhor fique à vontade, mas assim, eu só vou prescrever o canabidiol que eu confio, né? Que eu sei que se eu mandar analisar ali, eu só vou ter aquilo, tá? Outra coisa, eu também só prescrevo dentro da indicação. Então, eu prescrevo para epilepsia refratária, especialmente essas 3 grandes situações, ou então uma outra situação que realmente seja muito refratária, que
que a gente já tenha tentado outras coisas, que não tenha possibilidade cirúrgica, vamos tentar, né? O que a gente tem visto cada vez mais, quando a gente estuda isso, o canabidiol, ele é um anticonvulsivante, um remédio anticrise, como outro remédio anticrise, como um ácido valproico, como um fenobarbital, ele é uma medicação anticrise. Uma outra coisa que a gente também tem visto ao longo do tempo a criança tem lá a síndrome de Lennox-Gastaut, ela toma 4 medicamentos e ela continua fazendo crise todo dia. Você associa o canabidiol. Algumas pessoas também têm na cabeça que assim, eu vou começar o canabidiol e vou tirar todos os outros remédios. Não pode, né? Não pode. E a gente não... por exemplo, eu uso canabidiol em algumas dessas epilepsias, eu tenho alguns pacientes usando, e eu nunca consegui tirar medicamento junto com canabidiol, tá? Então, assim, essa história... O que pode acontecer eu introduzi o canabidiol e eu tive um melhor controle de crise, mas eu não consigo tirar o outro, entendeu? Então, assim, eu acho, o que tem sido cada vez mais visto é que ele tem sido um adjuvante, entendeu? Sim. Ele tem ajudado o outro, sim, mas ele sozinho não é isso que os trabalhos têm mostrado, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa, a gente está aprendendo, né? Eu acho que a gente ainda está numa curva de aprendizado com essa história do canabidiol, né? Eu acho que, infelizmente, tem uma indústria que está muito investindo pesado nisso, né? E que a gente tem que tomar cuidado, porque até para a gente não se perder nisso aí, né? Nessa prescrição, e prescrever para tudo, e misturar com um monte de outra coisa. E o pior, né? Para a gente não achar que a gente está prescrevendo uma coisa que não tem efeito colateral, que não tem problema, que não né? né? Que isso não é uma plantinha, né? E uma outra coisa é não confundir maconha e canabidiol, né? Maconha é algo muito além de canabidiol. O canabidiol é só uma porçãozinha daquela planta, né? Então, assim, quando o menino está lá fumando a maconha dele, não é a mesma coisa que eu estou dando para o meu paciente para controlar a crise convulsiva. As pessoas botam tudo no mesmo saco, e não é assim. Mas não é. Né? Então, acho que é isso. Eu não lembro qual foi a outra pergunta que você fez. Eu queria que você comentasse um pouco essa coisa da liberação, que essa é a grande questão, né? Umas pessoas são contra, a favor, argumentos, sei lá, socioeconômicos, sociopolíticos, enfim. E outros acham que não. Eu não sei, me assusta um pouco essa história dessa liberação em função disso, porque a gente sabe dos riscos. E aí, né? Eu acho que a gente... É uma situação muito delicada para a gente como pediatra, né? Porque se a gente tem uma droga, né? Porque, assim, o fato da maconha ser a droga mais consumida do mundo deu a ela a maconha não faz mal para ninguém, né? Mas, assim, que maconha é essa, né? Que maconha é essa, né? Que a gente está liberando? Exatamente isso, não é mais aquela maconha de antigamente. Não é isso. Não é. Então, assim... intencionalmente, né? Hã? E não é intencionalmente, né? Não é intencionalmente, porque aquilo ali quer te viciar, né? O negócio, você precisa daquilo. Então, eu acho que quando a gente fala de uma droga que pode levar à perda sináptica, né? Quando tudo que a gente quer é ganhar sinapse, a gente não quer perder nunca, né? A gente perde inevitavelmente com a idade, mas assim, a gente não quer perder, né? O ideal seria que a gente sempre ganhasse, né? Mas a gente não quer, então a gente não quer perder. Então, eu acho que quando um negócio que mata a sinapse de adolescente, que pode produzir doença psiquiátrica, e que ainda tem muita discussão se aquilo ali é a causa isoladamente, né? Não só por uma questão de desencadeador, né? Mas pode ser a causa. Eu não sei, eu acho que a gente tem que pensar muito, né? nessa liberação, porque, tudo bem, vamos fazer que nem álcool. O álcool é proibido abaixo de 18 anos. Ok. É o que a gente tem hoje na nossa lei.
Mas como é que vai proibir abaixo de 25? Pois é, né? Difícil, né? É difícil. Aí isso tem toda uma questão, né? As pessoas discutem, mas aí você vai diminuir o tráfico, e isso também indiretamente vai melhorar e tal. Não sei, veja, eu não sou uma especialista nisso, né? Não é a minha área principal de estudo, mas assim, eu acho uma coisa muito temerária no adolescente, sabe? Assim, aquela coisa do loser, né? Quer dizer, o adolescente se transforma realmente no indivíduo. Já imaginou um indivíduo adolescente que já é tão difícil, né? Esse cara ser menos motivado, menos perseverante, menos dedicado. Olha, eu não sei, eu realmente tenho muito medo disso, né? Dessa liberação. Eu não sou careta, não, tá, gente? Sou uma pessoa super tranquila com isso. Eu falo com os adolescentes, eu tenho um filho já adulto, mas sempre falei sobre isso abertamente, sem nenhum problema, mas eu não sei, eu realmente acho que é uma droga, sim, bastante perigosa para a gente liberar isso sem um controle, especialmente no país que a gente vive, né? Que a gente nem o que é controlado é efetivamente controlado, né? Então, não sei, não... Exatamente. É. Exatamente. Essa é a grande questão. Não é uma questão de ser careta, de jeito nenhum. Né? É o entendimento do que a ciência está mostrando para a gente. E eu vejo assim, colegas que não tiveram essa percepção, porque não leram sobre o assunto e acham que realmente é uma droga light, e não é. Né? Eu converso com amigos psiquiatras, o pronto-socorro lotado de quadros de transtorno esquizotípico de personalidade, né? Coisas assim. Eu tive um caso próximo, né, de uma pessoa próxima, que usou skunk, usou droga na adolescência, está aí com a vida toda prejudicada até hoje e vai ficar até hoje sem condição de sair da medicação psiquiátrica, né? Isso sem contar com o risco do suicídio, que já é assustador, né? E isso só piora as coisas. Então, eu acho que é uma questão realmente para a gente refletir muito, né? Sim. Muito. E que bom que eu queria ouvir você sobre isso, que é o que eu penso também, é o que eu acho. As pessoas minimizam esse risco, achando que não, uma maconha light não existe mais. Já houve no passado, mas hoje não é mais, né? Então, eu acho que nós, como pediatras, temos esse papel. A colega ali colocou aqui, nós médicos devemos explicar tudo isso para os pacientes. E a cada consulta, né, Andréia? É permanente esse negócio. Não adianta você falar, eu sempre digo que são dois pilares, né? É o médico reforçando isso junto à família, em relação aos riscos o tempo todo, e trabalhar a questão da advocacy, né? Você ter esse instrumento junto com os legisladores e a sociedade forçar essa barra mesmo para que as leis sejam cumpridas, para que realmente a gente tenha uma definição dessa coisa. O que não tem nada a ver com canabidiol, eu vejo claramente. E eu queria, o tempo já está avançado, mas eu queria só falar sobre isso. Eu tenho um grupo de alunos que está estudando um caso sobre síndrome de Angelman, né? Uhum. Que é isso aí, né? Epilepsia refratária, autismo, não é isso? E mais outras manifestações de comportamento neurodegenerativas, não é isso? E que aí, nesse caso, é um caso que foi autorizado o uso do canabidiol. É por causa da epilepsia refratária do Angelman, né? Uhum. Tá. Então, e assim, o Angelman, ele tem esse autismo-like, né? Ele tem muita estereotipia, né? Então, assim, ele pode ter alguma melhora não só na parte epilética, como na parte comportamental, né? É um uso terapêutico
autorizado, né? Não, autorizado mesmo, né? Isso. Sim, entendi. Que aí não é só o autismo, é um autismo like, não é isso? Na realidade, assim, provavelmente deve ter uma epilepsia e um comportamento autista, né? Mas, então, assim, ele funcionaria melhorando as duas questões, a parte epilética e a parte comportamental, né? Sim, é autorizado, entraria dentro da autorização. Tá, e deixa eu fazer só mais uma pergunta. O tempo que leva esse processo para você conseguir, por exemplo, Hoje em dia é muito rápido. O problema disso é o custo, né? Porque você vai ter que. E quem faz a intermediação, na maioria das vezes, é a importadora, né? Que eles são muito acostumados a fazer isso. Então, assim, entre 15 a 30 dias, mais ou menos, você consegue essa liberação da Anvisa e a importação. É muito rápido. Hoje é muito rápido. Antigamente demorava muito, assim, demorava meses para você que ainda demorava, não, né? Mas hoje em dia não demora. E, assim, se o paciente tiver condição, se for uma coisa que você precise para muito rápido, né, e o paciente tiver como arcar com esse custo, a gente ainda tem o que a gente tem hoje para vender na farmácia, né? Então, assim, e que é de boa qualidade. Então, esse a gente também pode prescrever sem problema nenhum. O problema é o custo, porque você imagina 30 ml, em cada ml vem 200 miligramas. A gente usa, em termos de epilepsia, de 2,5 miligramas a 25 miligramas por quilo dia. Então, os 30 ml dá para quase nada, entendeu? Então, assim, esse paciente vai gastar aí, um paciente de Lennox que a gente chega a dose alta, 20 miligramas, esse paciente usa aí 3 frascos desse por mês, são R$6.000. Então, isso é inviável para a maioria das pessoas, né? Então, fica bastante complicado, né? E existe agora muito estudo de THC, de colocar um pouco de THC e aí poder diminuir o nível, poder diminuir a dose do canabidiol, entendeu? Só que, assim, na realidade, quando a gente fala em criança, a maioria desses estudos não são de criança, né? São em adultos, e a gente usar THC numa criança em desenvolvimento é bem complicado, entendeu? Então, eu ainda acho que a gente precisa ter muita certeza de onde está vindo esse canabidiol, sabe? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é importantíssimo. Isso que você está falando aí é muito bom que os alunos entendam essa diferença, entendam essa situação, porque a gente não tem controle, né? Não tem controle, né? Então, é preciso estar atento. E alguma pergunta mais, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não querem aproveitar aí? Não tem dúvidas sobre isso? Não acredito. Oi, boa noite. Boa noite, Beth. Oi, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Pedro. Então, é só um pouco até de curiosidade, que quando vocês estavam falando de um pouco dos argumentos para não permitir a liberação e tudo mais, muita gente defende aquela questão de a maconha ser a droga porta de entrada. Né? Sumiu a voz. Não, a maconha como porta de entrada. Isso. E aí eu queria saber se vocês têm se na prática isso costuma acontecer, ou se na literatura mostra isso. Isso tem uma discussão também, né? A maconha como porta de entrada. Sim, ela pode ser considerada assim como porta de entrada, né? Mas assim, também já tem muita discussão como o álcool é a grande porta de entrada, né? Do adolescente na droga, né? Então, assim, isso também é uma discussão que a gente tem realmente que ficar atento, né? Sim, a maconha a grande maioria das pessoas entram na droga via maconha, né? Quer dizer, a primeira coisa que ele experimenta é a maconha, né? E assim, eu não sei, eu tenho visto no adolescente, assim, eu sinceramente, o que eu tenho visto muito o pessoal não está mais usando a maconha mesmo, não, tá? O pessoal usa, muito adolescente usando a xixi, muito, né? E aí a gente tem 30%,
né, de THC, e a balinha, né, a tal da maconha sintética, né? Então, assim, se a gente for considerar a maconha fumada, ela sim pode ser considerada a porta de entrada, né? Mas lembrar que muitos autores colocam o álcool como a porta de entrada, né? Eu acho que a gente tem nós como pediatras temos um papel importantíssimo, né, nesse sentido, porque a gente não pode minimizar. É aquela história. Tem coisas que são de maior risco, tem coisas que são de menor risco, mas a gente precisa pesar isso, porque medicina é risco-benefício, né? Então a gente precisa pesar. Eu acho que as pessoas precisam saber do risco, né? Eu acho que assim, você tem autonomia, né? Você tem autonomia para escolher fazer aquilo. Olha, eu quero pular de bungee jump. Tá, existe um risco daquela corda romper? Existe um risco de tantos % daquilo ali romper. Ok, eu vou pular mesmo assim. Beleza, você está entrando num negócio que você sabe qual é o seu risco. Né? O problema é que... E eu acho que o grande problema é que as pessoas não sabem desse risco. Então, né? As pessoas têm um troço meio romantizado na cabeça, né? Um baseadozinho, gente, que tem? Fumar um baseadozinho, né? Hoje em dia isso é tão comum, eu não sei, acho que como eu acabo lidando muito com essa história de canabidiol, fuma um baseado, assim, vai pagar esse dinheiro todo num vidrinho, fuma um baseado. Gente, é complicado, né? Assim, não é fuma um baseado, né? E assim, para o adulto é diferente, né? É outra história. Mas acho que quando a gente está falando nesse cérebro a informação, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, nesse fumo um baseado, para ver se esse baseado é tão inocente assim, né? E que baseado é esse, né? Da onde esse baseado vem? Porque ainda tem um monte de coisa, e o pessoal é especialista nisso, sabe? Quem é especialista tem o solo que você plantou a maconha, então dependendo do solo, você vai ter mais ou menos THC, né? Então, assim, a maconha da boa é que tem mais THC. Né? E é essa que o pessoal quer, porque ela é que dá mais onda, né? E é essa que é mais deletéria, entendeu? E o cara quer a maconha da boa, né? A maconha da Colômbia é da boa, a maconha do Colorado é excelente qualidade. Sim, tem um nível alto de THC. Né? Isso. Então, assim, é isso aí. A ideia da construção desse trabalho foi exatamente nessa linha, percepção do risco, que esse eu acho que é o grande mote, né? Bem, a conversa está maravilhosa, eu adoraria ficar aqui horas conversando sobre isso, mas o nosso tempo, né, está todo mundo já cansado, já são quase 8h30. Sim. Então eu vou ter que encerrar aqui. Eu estava só esperando a professora Kátia voltar, que ela vai fazer o sorteio das inscrições. Ela já está aí, Diego? Ela já voltou? Acho que é o Diego, né, que vai fazer, que ela falou que o Diego faria. Oi, doutora, eu faço. Então, o que acontece? Eu fiz aqui a lista de presença, que eu tinha até botado até no privado da senhora no WhatsApp. Eu vou fazer o sorteio e eu vou pedir para as pessoas que forem sorteadas botarem o nome completo na parte de conversa, o e-mail e o telefone, por gentileza. Ok. Então, por favor, gente, coloquem aí. E, enquanto isso, eu vou pedir as palavras finais da doutora Andréia e agradecer imensamente a noite maravilhosa que nós tivemos aqui, de uma riqueza imensa de informações, e vamos esperar fazer outras. Vou lhe convidar outras vezes, tá bom? Tá ótimo, né? Assim, foi um prazer participar, né? Assim, acho que é um tipo de trabalho que eu também gosto, né? De trabalhar com os alunos, que me dá prazer em fazer, né? Então, assim, estou à disposição sempre que precisar. Realmente foi um prazer e estou aqui para o que der e vier. Tá bom? Muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade. Tá? Olá, André. Obrigada, Andréia. Quer falar, André? Não, só agradecer mesmo a vocês, o espaço que a Soperj deu. Foi uma experiência muito legal. Eu vou compartilhar então, doutora.
tem a lista de presença e tem o negócio do site aqui também que eu vou mostrar. Que vão ser 3 sorteios que a doutora Kátia falou, correto? Ok, três sorteios. Isso foi uma benesse que ela fez para a gente, porque eu sei o quanto foi difícil fazer Todos estão vendo? coisa, sim, foi difícil fazer isso, né, nesses tempos aí de pandemia, e ela nos presenciou, nos sorteou aí com essa possibilidade de 3 inscrições. Foram Então, o vamos número lá. 14, 20 e, se eu não me engano, 20 e 25. Isso. 14 é Fernanda Freire. Aí eu vou pedir para ela passar o nome completo, por gentileza, o e-mail e o telefone, por favor, na parte do chat. Agora o outro é o número 20. É a Luan Valente Frois Cruz. É a mesma coisa que eu peço também, para ele colocar o nome completo também no chat, o e-mail e o telefone. E o último é o 25. Sofia Menezes de Matos. Ok. A Fernanda, eu não sei se ela é parente do André. É a minha irmã. Então, Quem é, o André Sofia? ganhou, né? André ganhou, né? Então, André, bota o teu nome Tá bom, então, vou botar. tá bom? Então, eu só vou pedir para eles colocarem só os contatos para mim, por favor, ali no chat, tá bom? Que ótimo. Então, só falta isso, né? E vamos encerrar a nossa live, porque está todo mundo já cansado. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a Sopérgio, agradecer a professora Kátia, agradecer a professora Andréia, e foi realmente uma noite maravilhosa. Agradecer a esses meninos lindos que apresentaram tão bem, e agradecer aos queridos alunos que estão aqui também. E vamos fazer mais dessa para a gente enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Vou pedir só para as pessoas só colocarem já logo